Boa noite, pessoal. Eu sou a Agatha e hoje a gente vai falar sobre a primeira aula de Geografia, também do Manual do Candidato da FUNAG. Nossa professora é a Berta Becker, que escreveu esse manual. É a primeira que não tem introdução, ela começa começando mesmo. Então a gente vai começar falando de História da Geografia. Bom, ela já começa sem nenhuma introdução, colocando com 1.1 expansão colonial e pensamento geográfico. Bom, a senhora Berta ela vai começar dizendo que expansão colonial e pensamento geográfico não tem como você estudar uma coisa sem a outra, que uma ocasiona a outra. Então ela vai falando que a geografia ela existe há mais tempo que isso. A geografia existe desde o surgimento de aparelhos do Estado. Também fala que a geografia nasceu junto com a filosofia, né? Junto com o teatro, com a história, apoiando então a expansão comercial com mapas feitos para servir o comércio. Muito bem. Ela dá uma introdução muito breve sobre Immanuel Kant, nascido em 1724, falecido em 1804. Bom, o Kant, ele tá para falar que a geografia é um estudo empírico. Como vocês já sabem, criticismo empírico de Kant, a gente tem aí essa questão de vivenciar a geografia, de ter como provar fatos e tudo mais. Bom, eu achei bacana como a escritora colocou a observação entre história e geografia. Então ela coloca uma espécie de tabela de comparação, que enquanto a história é tempo, a geografia é espaço. Enquanto a história é narrativa, a geografia é descrição. Para Moraes, um autor, geografia e colonialismo do século XIX, elas são siamesas, tá? Então a gente tem aí toda essa expansão de colonialismo na Europa, essa guerra pelas colônias, e eu não estou dizendo da época do descobrimento, eu tô falando do começo do século XIX, então eu tô falando de colônias africanas principalmente. Bom, a grande busca era para matérias-primas e novos mercados, entendeu? Eu tô aí numa expansão industrial muito grande, então eu quero novos mercados e matérias-primas sem fim. Bom, aí ela fala sobre uma conferência internacional de geografia convidada pelo rei Leopoldo II da Bélgica em 1876. Bom, segundo próprias palavras de Leopoldo II, a tarefa de debruçar-se sobre o continente africano com o intuito de abrir a civilização à única parte do nosso globo em que ela não havia penetrado. Leopoldo II é o mesmo que comandou um dos regimes coloniais mais sangrentos dos tempos modernos, que é o Estado Livre do Congo. Esse é o cara legal, tá levando a civilização. Bom, então eles não estavam mais em busca de ouro e prata, esse tipo de preocupação com o começo do mercantilismo. Agora a busca era por fontes renovadas e recursos naturais. Tudo isso para apoiar o projeto político da hegemonia da Europa Ocidental. Porque a gente aí tem a aproximação da Rússia, né, da hegemonia russa, e também, mais depois, né, da América do Norte. Bom, aí a gente se destaca um nome, né, que é Humboldt, que foi a América Espanhola fazer explorações para estudo sistemático da natureza. Isso no princípio do século XIX. Bom, ele prova que ele é de humanas e ele é impedido de continuar, né, com essas expedições. Ele é impedido de realizar novas expedições e ele também é impedido de falar sobre questões humanas na Rússia, devido a uma denúncia que ele fez sobre sofrimento humano causado pela escravidão no Reino da Nova Espanha, que é território próximo à Havana. Bom, aí só na segunda metade do século XIX
que se intensifica as expedições, né, coisa que o Humboldt já estava acostumado a fazer, no interior dos continentes, principalmente interior do continente africano e do continente americano. Aí a gente tem a expansão das áreas dentro da geografia, né? A cartografia, a topografia, a meteorologia, a oceanografia. Então, todo esse conhecimento em prol desse novo colonialismo. A base do poder, segundo Moraes escreveu em 2005, a base do poder está na ocupação do solo e na expansão territorial. Então eu tenho aí essa questão de base do poder para manter a hegemonia da Europa ocidental. Bom, todo esse conhecimento está voltado principalmente à expansão do colonialismo africano do século XIX e a ocupação do interior das antigas colônias na América. Isso é o resumo, então, da primeira parte do primeiro capítulo, da página 1 a 15, e até mais!